Como que você desenvolve um olhar único nas suas imagens? Como que você desenvolve um estilo? Esse é um ponto que eu acredito que tem uma resposta, e nesse vídeo eu vou trazer para você elementos que eu, Franzão, faço e que me ajudam a desenvolver um olhar, uma assinatura, e que você também pode fazer. E eu acho que o ponto é o seguinte: nada vem do nada. Quando você está ali começando no 3D, você tem zero repertório. Talvez você venha de uma faculdade de arquitetura, ou engenharia, ou de algum outro nicho, mas de algum jeito você não tem experiência no mercado. Você começa a fazer o que você está vendo ali, você meio que tenta replicar, você tenta criar coisas admirando outros artistas, mas tendo eles como referências em si. O que eu queria mostrar para vocês aqui hoje são imagens do começo, de quando eu comecei no 3D. Olha como que essa falta de repertório realmente afeta a qualidade, né, do que você está fazendo. E, obviamente, a gente sabe que o caminho para melhorar e o caminho para evoluir vai ser continuar nesse processo para adquirir mais repertório e trazer aí essa diferença e essa assinatura no que você faz. Vamos ver essas imagens do meu começo. Acho que nunca mostrei assim em algum vídeo, e vai ser interessante porque eu quero mostrar para você como que eu era lá em 2019, as minhas primeiras imagens. Vamos para a tela que eu sei que vocês gostam. Então, se você digitar o Wellington Franzão no Google, você vai encontrar isso aqui, que é o meu Behance, que inclusive eu perdi o acesso a esse Behance. Então, muita gente pergunta, Franzão, mas por que seu Behance está parado, né? A última postagem é essa aqui, que foi vamos ver de quando foi. Essa última postagem foi em 2022, né? Eu estava indo para Inglaterra. E aqui eu perdi essa conta, né? Vou precisar criar uma outra, mas aqui a gente consegue encontrar algumas coisas que é aquele começo, é aquele scroll que dói na alma, né? Então eu vou descendo aqui o meu Behance e eu quero mostrar para você as imagens lá, as primeiras imagens, os primeiros projetos que eu fiz, e mostrar que, olha, nada vem do nada. Então aqui eu tenho os 3 primeiros projetos. Esse aqui eu lembro que foi uma imagem usando a sala do Harvey Specter como referência. Que eu, enfim, nessa época eu estava assistindo Suits, eu gostava. E ali eu fiz uma imagem onde eu repliquei esse escritório do Harvey. E aqui eu já estava colocando em prática o que eu sabia. Aqui, no caso, eu deveria estar usando V-Ray e SketchUp, para ser sincero. Aqui, um outro escritório. Nada disso aqui é projeto de verdade, tá? São projetos que eu fazia para mim mesmo. Então, por exemplo, eu tinha aqui... Eu não lembro exatamente qual que era a minha inspiração, mas eu queria fazer um escritório, essa luz mais difusa, né? Eu lembro desse carro aqui, eu peguei e coloquei esse carro aqui, diminuí, né, a escala dele para fazer em miniatura. Você pode ver que não é uma imagem boa, não é uma imagem que hoje eu olho para trás e falo assim, cara, essa imagem tá foda. Não, mas é o começo, e o começo eu acho que a gente precisa respeitar. Uma terceira imagem que eu retrato uma concessionária. Cara, é muito legal, porque quando você olha essas imagens, você começa a lembrar, né? Olha, nossa, eu lembro desse dia fazendo essa imagem. Olha aqui os erros de máscara do Photoshop. E também uma ideia que, enfim, veio, de repente eu estava assistindo algum filme, eu estava assistindo alguma coisa, mas como não gosto de carros também, então também foi uma maneira de colocar isso em prática. E eu acho que para quem está iniciando no 3D e começa a ver a possibilidade do que consegue fazer com as ferramentas, eu acho que essa é a melhor forma de começar, sabe? Eu comecei numa vibe bem escritório, e aí eu venho aqui para residencial, né? Então, alguns projetos aqui, essa é um projeto que se eu não me engano, eu peguei de alguma library, essa aqui, traz uma coisa mais overcast, né? Mais fog. Não diria que é uma boa imagem. Esse projeto também, eu lembro que eu acho que foi a primeira vez que eu tava usando HDRI ou algo assim. Muito louco, né? Olhar para trás e ver essas imagens. Você pode ver que tem uma mistura, né? Então, eu tenho aqui algumas coisas mais residenciais. Eu tenho aqui automotivo, então, imagens com carro, né? Olha só, eu lembro dessa imagem como se fosse hoje. Eu lembro que aqui eu tava dando V-Ray e 3S Max já. Lembro de eu animando essas rodas, porque eu queria fazer direto do render, né? Então animei a roda e também as folhas, né?
E aí, esse motion blur, no geral, acho que eu adicionei no Photoshop, né? E olha aí, 2 carros, Mustang, um Jaguar. Aqui é uma coleção, né? Aqui é uma coleção. Então ali eu tenho o Jaguar e o Mustang. Aqui eu tenho esse Nissan GT-R. Também lembro de fazendo essa cena. Aqui você pode ver que tem essa espécie de viaduto. E aqui eu tenho vários props. Então, árvore, eu tenho sinal, placa. E aqui realmente é aquele tipo de imagem que você monta para a câmera mesmo. Então, só tem isso na cena. Ali em cima tem um caminhão passando. É legal de ver, assim, porque eu adicionava muitos detalhes nas imagens, né? Aqui é um Range Rover, meio que nessa estrada, indo pro fog. Olha essas imagens, sabe? Aqui, quando eu comecei com torres, e assim, é terrível ver isso hoje, mas isso aqui que é o que eu quero mostrar pra você, que nada vem do nada. Olha essa imagem, sabe? Totalmente absurda, tipo, a base, eu não tenho a base, eu não consigo ver a rua, não tenho respiro, iluminação, blocos, texturização, tudo errado, né? Se eu fosse dizer assim. Mas é um processo, então aqui eu fui caminhando, né? Aqui eu já comecei a ter um melhor olhar para a iluminação. Lembro aqui de... Cara, é muito louco ver os projetos, né? Esse aqui também é um projeto que eu simplesmente desenhei ele, sabe? E é legal de ver que lá em 2000 aqui essa imagem, se não me engano, esse projeto, ele é 2019. E já em 2019 eu já estava ali pensando nesse tipo de projeto mais orgânico, né? Mais fora do padrão do mercado imobiliário do Brasil. Aqui uma coisa diferente, uma coisa mais neoclássica. Eu lembro aqui de fazendo essas imagens, adicionando textura, sujeira, né? Todo esse tipo de coisa que a gente faz. E, cara, é incrível, assim. É incrível ver o passado. E aí o tempo foi passando, eu me inspiro muito assistindo vídeos, assistindo filmes. Por exemplo, essa imagem é uma imagem única, onde eu tenho essa arquitetura que é de library mesmo. E aqui eu lembro de cuidar bastante com os carros, né? Então, aqui eu tenho essa Range Rover, eu tenho essa BMW, ali eu tenho um Jeep, uma Lamborghini, BMW aqui também, e tudo mais ou menos na mesma paleta de cores, né? Aqui seria uma vibe mais James Bond, assim, pra mim. Eu falo isso porque são referências pra mim, que eu gosto muito, enfim. E trazendo essa vibe mais outono, você vai acompanhando, né? E aqui você vai vendo, né? Tipo, eu já comecei a picar aí pra uma vibe mais comercial mesmo. Trabalhei bastante com imagens, estudos em Nova York, né? Então aqui, por exemplo, uma arquitetura que eu inventei, mas não vem do nada, né? Então tem algumas referências que eu quero te mostrar hoje que vão te ajudar a começar a criar o seu gosto, né? O seu estilo. Então vocês viram como que ali foi o comecinho, né, 2019, eu criando algumas imagens, mas sempre inspirado por alguma coisa. E isso é uma coisa que vejo que todo mundo tem, sabe? É uma questão de ter essa iniciativa de colocar em prática, de sentar no PC, começar a fazer, mesmo que não vai ficar perfeito. Vocês viram ali as imagens terríveis, né? É um começo que você precisa entender e respeitar. E para mim, são duas coisas. É inspiração e execução. Então você vai se inspirar, você tem um repertório que você está construindo, mas de qualquer forma que você conseguir se inspirar, você vai trazer essa ideia, e você vai executar isso. Tem casos de alunos que ali agora sonham com arquiteturas e modelagens, e eu estava conversando com o Eduardo essa semana, que ele sonhou com uma arquitetura, e no mesmo dia ele já tirou sketches, né? É muito legal compartilhar essa vontade, né, de crescer e de evoluir como artista. O que eu diria para você nesse tópico é que, primeiro, você se inspirar, e eu vou te mostrar nesse vídeo aqui alguns artistas e alguns arquitetos que eu gosto e podem te ajudar a se inspirar, e também executar, tá? Eu falo muito dos sketches, porque os sketches realmente é uma ferramenta que possibilita que você execute as coisas de maneira prática e sem muita burocracia. Então, se você nunca ouviu falar sobre os sketches, é um primeiro estágio do projeto, né? O sketch ali é realmente uma parte onde você vai explorar o projeto, vai entender e vai realmente ter uma concepção do que aquilo pode se tornar e trazer suas ideias. E ali é uma parte mais artística realmente e prática. Se você quiser
entender, saber mais sobre isso, aqui na descrição tem um link que vai para minha comunidade no WhatsApp. Então ali eu sempre anuncio as coisas e ali você fica por dentro dos treinamentos e tudo que a gente tá construindo, tá bom? E agora eu queria te mostrar algumas referências de artistas e arquitetos que me inspiram muito e que eu acredito que vai te inspirar também. Tem um artista que é o Paul. O Paul, eu acho que ele é francês e ele soltou um short film, né? Há 2 anos. Você pode ver que ele tem quase 6 milhões de visualização. Cara, esse filme, incrível como que você consegue entender e ver uma história sendo contada de uma maneira muito cinematográfica. O som também é muito importante. Esse vídeo tem 10 minutos aqui. Eu vou passar só um pouquinho, vou deixar o link na descrição também. Olha que incrível isso aqui. Relentless, wasteful, to our image. How can something of our own creation grow so vast it escapes our own comprehension, our own control? It's just ceaseless, you know. It keeps going, and there's no way you can turn it off. It consumes everything. You just happen to be in the middle of it. The damn factories have a mind of their own. They're constantly producing these enormous flying diggers and warships. Eu acho que esse projeto aí me inspira muito porque a maneira com que ele consegue fazer com que todos esses elementos pareçam muito grandiosos, tipo, é uma coisa que ele usa muito do fog, né? A gente consegue entender, ver muito essa atmosfera aqui do ambiente, né? Muito dessa poeira, essa fumaça. E como que tudo parece muito grande, tudo parece muito grandioso. Olha isso aqui, tipo, é uma coisa incrível. E esse artista, ele é um artista que, se eu não me engano, ele trabalha com Unreal, que isso realmente nos mostra que como não existe, não é sobre ferramenta em si de software. Mas eu queria trazer ele para vocês e recomendo muito que assistam. É um tipo de material que foge do nosso nicho de arquitetura, mas que traz muito desses elementos cinematográficos. Então, é uma coisa que você pode relacionar com Dune. Tem uma história ali envolvida, mas para mim a parte visual também é a que conta muito. Então, aqui a gente tem essas lentes muito fechadas, né? Então, sei lá, 600 milímetros, 800 milímetros, lentes realmente que fazem com que tudo fique mais interessante e cinematográfico e, obviamente, a capacidade ali de composição, os detalhes e tudo mais. Então, eu realmente recomendo o Paul. Assistam esse vídeo. Ele acabou de lançar outro material que é o Second Skin. Então, acabou de sair. Também recomendo que assistam. E esse é um exemplo de artista que eu admiro e que pode te inspirar também. E tem um outro artista que, para mim, ele tem uma assinatura que é inigualável. É o Gabriel Fabra. Ele não é muito conhecido, mas, se eu não me engano, ele é espanhol. Posso estar errado, mas pelo que eu já conversei com ele. Eu sempre admirei, assim, a capacidade que ele tem de trazer um realismo nas imagens, mas principalmente a capacidade de iluminação. São takes e são shots que ele faz, inclusive ele trabalha com mobiliário, se eu não me engano, e assim, é muito realista, é muito detalhado, mas a luz, cara, a luz que esse cara faz é absolutamente incrível. Eu lembro de passar horas aqui no perfil dele. Olha essa luz, cara. É incrível, assim. Eu me inspiro muito, porque, obviamente, aqui também pelo detalhe, né? Então, como tudo é muito realista, como tudo é detalhado, e é o tipo de coisa que te inspira muito, né? Para mim é muito legal de ver como que ele trabalha essa iluminação, as composições. Eu acho que, se eu não me engano, foi esse projeto aqui que eu vi. Achei incrível, né? Como que ele trabalha. Olha o material, né? Olha o concreto, olha a iluminação. Iluminação, para mim, esse cara realmente sabe. Não é o que eu geralmente trabalho, né? O que eu trago nos meus projetos pessoais, que é uma coisa mais residencial e tal. Mas mesmo assim, é uma grande referência. Acabei de mostrar ali o Paul, que é o francês, com uma arquitetura e um projeto totalmente utópico, e aqui trazendo uma referência mais tradicional, mais real estate, assim, mas que também ajuda muito a preencher, né? E trazer repertório. E, assim, é um artista que eu realmente recomendo que vocês sigam. E
tenham aí, comecem a olhar as imagens e é uma grande referência. E agora eu queria mostrar um primeiro arquiteto, uma referência para mim de arquitetura que é MAD. Esses caras são incríveis. Eu me inspiro muito aqui olhando os projetos e aqui você já começa a ver mais do meu trabalho, do tipo de arquitetura que é mais orgânico, que afeta mais o contexto, né? É mais grandioso, é orgânico. E aqui é onde eu também me inspiro. Tem muitos projetos aqui legais. Olha isso, cara. Isso aqui é obra de arte, né? Se eu não me engano, algumas imagens são feitas pelo Mir, como essa daqui. Em relação a projeto, é incrível ver. E, por exemplo, aqui, ó, olha esse projeto, sabe? Olha essa arquitetura, como que ela é diferente, como que a imagem também retrata e ajuda a enfatizar as curvas, a enfatizar o quão diferente, né, e orgânico é aqui. Parece que são tipo umas folhas e... Nossa, incrível. Mad Architect, para mim, é uma grande referência e é onde eu vou me preenchendo ali de ideias. E quando eu tô desenhando um projeto, tô fazendo alguma coisa, é como se eu buscasse dessa memória esses elementos. E também vou deixar aqui para vocês verem MAD. Seguindo aqui para o segundo escritório de arquitetura, Snorreto, não poderia deixar de fora. Eu acredito que é uma grande referência para muitos, né? Também, obviamente, pelos projetos, as imagens que são feitas desses projetos, são ideias sempre diferentes e, obviamente, tem imagens famosas, como essa daqui, né? A Opera House de Xangai, que é uma imagem do Mir também. Incrível ver como que eles usam a arquitetura, brincam com os espaços, como as imagens representam, né? Tudo isso. Então, vou deixar também aqui como referência Snorreta. Realmente recomendo que vocês deem uma olhada, fuça no site, vai nos projetos e passem aqui algum tempo, porque isso é o tipo de coisa que, para mim, faz muito sentido. É o que eu aplico nos meus projetos. Quando vocês olham projetos como esse daqui de Opera House que eu tenho, vocês começam a entender que não vem do nada, né? Realmente tem uma base e é uma coisa que você vai construindo. Tudo que você vê, tudo que você consome. Então, eu queria deixar também aqui Snorreta para vocês ter e se inspirar. E como que você mantém essa consistência no seu material? Vou mostrar para vocês aqui o portfólio de um cara que eu admiro, já conheci ele, já gravei aqui no canal, inclusive, é o Heindrich. O Heindrich é um cara super gente fina. Se você quiser ver o papo que eu tive com ele, tá aqui embaixo na descrição. E eu vou mostrar pra você o material que ele tem, o portfólio que esse cara tem. E eu quero ressaltar alguns pontos e mostrar como que você mantém uma qualidade, uma consistência em um portfólio, em um material que você vai enviar para um estúdio, enviar para um escritório. O Heinz tem uma passagem na 3XN, também no Big, né? Hoje está em Londres. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês o material do Heinz, que é incrível. Primeiro que ele tem um site, então isso facilita muito, né? Para compartilhar, ao invés de ser um PDF, né? Onde às vezes demora para abrir, ou enfim, é um site. Você já começa a perceber pela fonte aqui, pelo cuidado, né? O que eu queria ressaltar, que eu achei super legal, que é o seguinte. Aqui ele tem visualização, architecture design e fotografia. Então ele conseguiu juntar as coisas e, obviamente, fotografia faz parte do nosso repertório como artista. E ele colocou aqui fotos que ele tirou. Eu nunca vi algum portfólio tão legal que conseguisse fazer, né, essa separação. Então aqui ele tem fotos dele, tem alguns projetos, porque o Heinz, ele é arquiteto. E então tem aqui alguns projetos. As imagens do Heinz, elas retratam muito dessa experiência que ele teve na Europa, mas também toda a construção, né? É um artista brasileiro, então você consegue perceber essa luz mais quente, mas ao mesmo tempo você tem uma mistura. Por exemplo, aqui uma imagem overcast, né? Céu nublado, uma coisa mais soft, uma arquitetura em cima das pedras ali, meio que levando o olho, né, para a arquitetura. O que eu vejo aqui é que ele mantém uma consistência incrível, né, na qualidade e também o tipo de projeto que ele mostra. Então aqui a gente tem uma mistura de torres residenciais, escritórios, mas de maneira geral, olha como que tem muitas externas. Os materiais são bem feitos, né?
olha isso aqui que legal. Esse tipo de qualidade e essa consistência é muito importante. Então, ele conversa muito com o mercado internacional, porque os projetos que ele traz, a linguagem que ele fala, já eleva ele para esse nível. Então, Raiz, um grande abraço para você. Estou mostrando aqui o seu material. Para quem quiser também acompanhar, vou deixar na descrição. Tem aqui o site dele com os contatos. E é um cara também para seguir e ter como referência. Então, Franzão, como que eu faço para começar a conversar com esse mercado? É uma coisa que você viu que, conforme você vai tendo referências e você vai se inspirando, você vai começando a conversar com esse mercado, com esse nível de qualidade, tipos de projetos. Então, eu queria trazer para você aqui nesse vídeo dicas de tipos de projetos que você pode ter no seu portfólio. E aqui a gente está falando de projetos que você pode desenhar, que você pode usar alguma coisa de referência, mas você criar mesmo para você, sabe? Não é um cliente que chegou para você. A maioria, na verdade, todos as minhas imagens no meu Behance, os meus projetos de portfólio, eu criei, eu inventei. Eu não tinha clientes naquela época. Eu estava só fazendo, inventando e criando. Esse tipo de coisa, que se você não está disposto a fazer, é difícil você chegar em algum lugar, porque se você não tem uma vontade, você não tem uma paciência de investir um tempo e, obviamente, está investindo no seu repertório, nada vai vir do céu e nada vai vir do nada, né? Como você está vendo aqui. Então, vou te mostrar algumas dicas, coisas até de arquitetos e artistas que a gente já viu hoje nesse vídeo, de tipo de projetos que você pode ter no seu portfólio e que vão te ajudar a começar a conversar com esse mercado internacional e também a filtrar e construir o seu repertório. Então vamos lá para a tela que eu vou te mostrar. Então aqui eu fiz uma separação muito simples para mostrar para você um caminho que você pode começar a seguir, que vai te ajudar a conversar com esse mercado e construir, obviamente, mais repertório. Então aqui uma imagem do Heinz, uma fachada em um contexto urbano. Aqui é muito perigoso você cair numa mesmice. Isso eu vou sendo bem sincero com vocês. E se você vai fazer uma fachada, se você vai fazer uma coisa de estudo e você quer se destacar e quer fazer algo que vai impactar, cara, comece com projetos em contextos internacionais. Pegue locais como Nova York, pega locais como Tóquio, Londres, né? Então, capitais do mundo onde você tem landmarks, né? Então, pontos que todo mundo conhece, já viu. Mas, ao mesmo tempo, se você não quer ir para isso aqui, pelo menos adicione e vá para uma linguagem, uma iluminação, por exemplo, que seja interessante, que seja diferente. E aqui tem inúmeros, enfim, tem referências que eu já trouxe para você aqui. Inclusive, no meu site tem vários projetos. Mas o que eu queria falar para você, não se perca nas referências. Se inspire e vá testando ali as suas ideias, tá? E, por exemplo, aqui, ó, tem uma imagem minha onde eu trago essa torre nesse contexto, né? Em Nova York. E aqui também um tipo de iluminação Blue Hour, mais comercial. Então, o que eu diria para você? Como um exemplo de projeto, pega uma torre. Se você não tem um projeto, pega de library. Por exemplo, essa torre que eu tenho aqui, eu peguei de library, ela tinha 3 andares, dupliquei ela e ela virou uma torre. Se você quer realmente evoluir, você vai achar uma maneira. O projeto não vai ser um impedimento para você. Esse tipo de projeto residencial, torre, que pode ser uma torre comercial ou residencial, de qualquer forma, em um contexto urbano, é o tipo de coisa muito interessante para você ter no seu portfólio, tá? Essas imagens que mostram esse contexto de maneira externa. Seguindo aqui, eu tenho um projeto conceitual da Snorreta que eu até não cheguei a mostrar aqui, mas tá ali no site. E você pode ver que é o tipo de coisa que a gente consegue, com uma simples esfera, com um simples elemento orgânico, você consegue representar e trazer ideias incríveis. Então aqui a gente tem essa arquitetura, né, na ponta aqui desse contexto urbano. E obviamente, né, como tem a água, isso é um artifício super legal de você trabalhar, porque você tem um reflexo, você tem toda essa liberdade. Esse tipo de projeto, sinceramente, pode ser um pavilhão, um museu, opera house, se você pega formas, geometrias no Max e começa a desenhar e começa a brincar com as formas, você começa a perceber que não tem regra, porque o projeto, ele é seu. Eu não consigo chegar aqui e tipo assim, mas isso aqui tá errado, isso aqui não sei o quê, porque eu não conheço o projeto. E só você conhece o projeto. Então, se você desenhar um projeto, desenhar uma coisa mais conceitual, onde, vamos supor que essa parte aqui não tá muito bem resolvida, mas você não precisa explicar pra mim, nem pra ninguém. Se o seu foco
realmente desenvolver o seu olhar artístico, o seu repertório, iluminação, não se prenda ao projeto. Fique livre sobre isso. E aqui, obviamente, também um outro projeto do MAD, onde a gente tem esse contexto urbano, que eu já falei lá, só que a gente mistura aqui esse projeto orgânico, onde faz esse contraponto. Eu acho que é super legal. Essa imagem, por exemplo, eu acho que é uma imagem incrível, muito, muito bem feita. Então você tem a arquitetura tendo esse highlight do sol, você tem ali todo o skyline, você tem montanhas no fundo, cara, planos, profundidade, iluminação, o projeto aqui sendo a estrela, né? Se fosse para começar, eu começaria assim, tá? Começaria com esses tipos de projetos e escolhendo locais, obviamente, que você já chama atenção, que você consegue ali trazer e quando a pessoa passa no seu feed, no seu portfólio, aquilo vai chamar ela, porque é um local que é global, né? Você já está conversando essa linguagem internacional. Então vocês viram que essa questão dos projetos, você precisa começar a fazer. Eu não consigo te trazer aqui uma receita e como você precisa trabalhar. Você precisa se inspirar, você precisa ter essa força de vontade e executar. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado. Se você gostou, não se esquece de comentar aqui, compartilhe esse vídeo também com o pessoal. E, obviamente, tá aqui o meu Instagram, franzão.f, para você me seguir. Lá eu converso muito sobre esse tipo de coisa e você também, obviamente, fica por dentro de tudo. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima.